Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, pra quem não viu a live nem o Arena, eu trouxe a informação em primeira mão que o Atlético vai atrás de Zé Wellison. Um Atlético que vem buscando um volante desde o começo da janela, agora enxerga no Zé Wellison uma possibilidade para ser esse reforço para um setor tão esvaziado. Eu vou ser sincero com vocês. Eu acho que o Atlético vem melhorando o desempenho dos volantes. Eu acho que existe a necessidade é clara, mas acho que o Riquelme apareceu ali, acabou se tornando uma opção, o Patrick vem fazendo bons jogos, acho que o Filipinho melhorou o desempenho. Acho que a necessidade ela já foi muito mais gritante para a contratação de um volante, acho que a necessidade ela já foi muito mais alarmante para a contratação de volante, mas tem uma declaração do Odair que me chama muito a atenção. Até para eu tentar, no caso, Odair, coisas diferentes no time, eu preciso de mais variedades de peças. Eu preciso de mais alternativas de características diferentes. E é mais ou menos o que eu sinto que o Atlético busca no mercado. Jogadores com características diferentes, jogadores que podem nos trazer alternativas táticas diferentes, características diferentes para jogos diferentes. Na Série B, eu acho até mais que na Série A e agora para a sequência da Copa do Brasil, que graças a Deus o Atlético se classifica, para mim fica muito, muito, muito claro que são jogos completamente opostos em questão de característica. Um jogo tem mais um perfil de competitividade alta, de jogo sem bola. Em outro jogo a gente vai precisar de um volante mais passador para distribuir melhor o jogo, para mudar melhor de corredor. Então acho que o elenco do Atlético tem que estar preparado tanto para o jogo que a gente vai precisar de um volante mais defensivo, entre aspas, quanto de um jogo que a gente vai precisar de um volante mais organizador. E eu trouxe os números aqui do Zé Wellison, que é basicamente o que o site FBref nos oferece. Quem quiser ir lá pesquisar mais profundamente, fica aí a sugestão. Que é o Zé Wellison em comparação aos outros meias da posição dele no futebol mundial, tá? Não é nem só no futebol brasileiro. As barrinhas em vermelho são os números abaixo da média, as barrinhas em verde são os números acima da média e as barrinhas em cinza são os números na média. E fica muito claro nesse gráfico, né, que o Zé Wellison é um volante que tem muito o forte do jogo dele em características defensivas. A gente vai dar uma olhada aqui em estatísticas por estatística e a gente vai ver. Ó, tackles, 2,77, número altíssimo. Interceptações, 1,16. Bloqueios, 1,61. Rebatidas, 2,05. Duelos aéreos, 1,61. E o que me chama a atenção nesses números, pensando na necessidade que o Atlético tem, é um jogador combativo. E assim, para os momentos cruciais do jogo, para os momentos mais decisivos da partida, eu acho que a gente sente muita falta de um jogador como o Zé Wellison no sentido de trazer mais sustentação defensiva. A gente tem um bom jogador para desarmar, que é o caso do Filipinho. Mas eu acho que um cara mais físico, que ganha muita dividida, que tem uma imposição ali, até em algum momento para jogar junto com o Filipinho, faria muito sentido. O Raul, ele não vem demonstrando ser esse cara de dominância de setor através da parte física. E a gente perde o Falcão. Então o Zé Wellison chega para ser um camisa 5 de trazer um pouquinho mais segurança pro meio campo do Atlético. De trazer um pouquinho mais essa capacidade de ganhar a disputa. De trazer um pouquinho mais essa capacidade de fazer o Atlético recuperar essa posse rápido para atacar de novo. A gente olha para a estatística defensiva, acho que a gente não pode olhar só como, ele vai defender, não. Ele também faz parte do processo ofensivo. Recupera, ataca de novo, recupera, ataca de novo. Então, acho que essas estatísticas defensivas para um time que ainda sofre muito defensivamente é relevante. Aqui a gente vê pouco do Zé Wellison com bola, tá? Não tem muito o que falar. Talvez a questão dos passes. É um passador na média ali, média de 81% de aproveitamento dos passes é ok. Nenhuma outra grande estatística. Assistências é até um bom número. 0,09, mas também não é um número que chama tanta atenção. Lembrando, né, o Fortaleza é um time que fica pouco com a bola. Até na campanha de mais destaque do Fortaleza na temporada passada,
onde chegou até a brigar pela liderança do Campeonato Brasileiro em algum momento. Era um time que ficava pouco com a bola, então acho que isso reflete também um pouquinho nos números do Zé, que pra mim é um volante que tem até alguma qualidade, pra mim é um volante que tem até alguma capacidade interessante de ser esse cara do passe, da chegada um pouquinho mais à frente, da pisada na área. Não acho que seja um volante que se resume ao processo só do desarme, só desse lado mais defensivo. Então, assim, o que eu queria trazer pra vocês dessa situação do Zé Wellison, eu torço pra que feche, tá? Independente de quem seja, numericamente o Atlético precisa da contratação de volantes. Em algum momento vai fazer falta. São 18 finais que o Atlético tem até o final da Série B, são 18 possibilidades. O Atlético tem que estar preparado em todos os cenários possíveis, em todos os cenários impossíveis. Show de bola? E acho que é um jogador que, assim, vamos lá, vamos pensar. O Zé Wellison, até pela sustentação defensiva que ele traz, eu acho que ele abre alguns horizontes interessantes. Para mim, o Zé Wellison, ele traz uma segurança para o setor, e até por não avançar tanto quanto o Filipinho, da gente ter Dudu e Zapelli jogando no meio campo, sabe? A gente tem um Zé Wellison que, pô, dependendo do posicionamento dele, em algum momento até baixando para fazer uma saída de 3, pode dar mais liberdade pro Esquivel, pode dar mais liberdade pro Cauã, pro Benavides. Então acho que é um pilar defensivo que o Atlético ganharia, que no final das contas poderia fazer com que o Atlético ele priorize os jogadores certos a estarem na fase ofensiva. Priorize os jogadores certos a terem mais liberdade para construir, a terem mais liberdade para aparecer mais à frente. E acho, volto a dizer, acho um jogador com muito perfil de Série B. Acho um jogador com muito perfil desse jogo físico, desse jogo de duelar a todo momento, de guerrear a todo momento. Eu acho que o Atlético, em muitos momentos, ele se perde em um jogo que não é tanto sobre ter a bola, sobre ter controle, sobre ter posse. É sobre ter gente para guerrear. Acho que o Atlético, em muitos momentos, quando o adversário ele vem disposto a guerrear, a bater de frente, o Atlético, não vou falar que ele se peida, mas o Atlético, ele mostra algumas vulnerabilidades. É mais ou menos isso que eu quero trazer para vocês. Então, acho que a contratação do Zé Wellison faz todo sentido. Eu vou ser bem sincero com vocês que eu acho que o Atlético ainda precisa de um camisa 8, de um jogador de distribuição, de um jogador que trabalhe bem a bola, que gire a bola para um lado, gire a bola para o outro, um bom passador. Eu acho que no final das contas isso passa a ser fundamental para o time do Atlético, mas a contratação do Zé Wellison, para mim, já é um primeiro passo para a gente ter o setor máximo completo possível. Beleza, minha rapaziada? Tamo junto, forte abraço, eras.